Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e nesse vídeo eu vou falar a primeira parte da aula Fisiologia das Emoções, falando principalmente sobre o contexto histórico e as teorias, o desenvolvimento das teorias. Tá? Todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e lembrando que estão proibidas qualquer utilização desse material para outros fins a não ser o ensino remoto. Olha, uma das coisas mais difíceis de se fazer é definir alguma coisa. É definir um termo, um conceito, um fenômeno. Tá? Definir o que é vida, o que é consciência, o que é saúde é difícil de definir. Então, quando a gente assume uma definição, é lógico que a gente vai perder alguma informação. Tá? A gente tem que ser honesto nessa parte. Uma das definições que eu acho mais interessantes, mas eu acho ela bem limitada também, obviamente, é que emoção é o conjunto de respostas fisiológicas subjacentes a respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Mas só isso? Obviamente não. A gente sabe de vários processos emocionais, emergência do que a gente chama de emoções, em situações em que a sobrevivência não é, aparentemente não é o objetivo final, né? Não é necessário para a sobrevivência naquele momento. Então, são definições, obviamente, mas isso aqui é uma definição interessante, uma definição honesta, tá? Apesar das suas limitações. E o que está em volta, envolvido numa emoção? Primeiro é o encéfalo, quando a gente vai falar do cérebro, né? O encéfalo, mudanças do estado de alerta, funções cognitivas, e tem outras coisas envolvidas, né? Então, é uma alteração do encéfalo, da atividade do cérebro. E o outro é sistêmico, respostas endócrinas, autonômicas, musculares. Hoje a gente vai aprendendo mais que tem também envolvimento da flora intestinal na emergência das emoções, em respostas aos agentes emocionais, né? A estímulos emocionais. Nós sabemos que tem outras sinalizações no nosso corpo que também estão envolvidas em emoções, na emergência das emoções. Então, emoção é mais do que o cérebro. Tá? Mas é importante vocês entenderem isso por enquanto. Então, aquele conceito limitado, mas assumindo ele, emoções estariam então envolvidas, fortemente envolvidas com a sobrevivência. Vamos dar alguns exemplos aqui, vamos observar alguns exemplos aqui na natureza, de vertebrados a invertebrados. Olha que legal. Se a gente olha aqui, nesse lado de cá, o lagarto de gola, reparem só que ele tem essas costelas aqui, que são as costelas dele que são diferenciadas e elas aumentam, elas se expandem quando ele vê alguma coisa que pode ser um potencial perigo, ele expande essas costelas, abrindo essa gola, dando uma percepção de que ele é grande, né? Que ele é um animal grande. Tipo, você vai querer mexer comigo? Reparem só no comportamento dele. Okay, Collar Boy, let's see what you got. Hey, watch it! As you can see, the whole point of this exercise was to get the frilled lizard on the run. Because a frilled lizard on the run is one of nature's most offbeat, entertaining sights. I mean, check out that leg action. The way it runs, pumping its back legs akimbo, has earned it the name bicycle lizard. The point of the scary frill is to give the lizard enough time to beat a hasty retreat, rocketing up the nearest arboreal loft. Reparem então que ele blefou, né? Ele teve uma reação emocional em ele blefa, que ele é grande, você vai mexer comigo? E ele consegue escapar. Vamos dar agora um outro exemplo, aqui ó, no polvo. Um invertebrado altamente inteligente, consegue resolver grandes problemas, né? E olha que interessante como ele faz. Na hora que ele percebe que um predador chega próximo dele, ele solta uma tinta. E reparem só. Impressionante, né? Ele solta uma tinta, uma resposta emocional, ele solta uma tinta e depois ele some. Ele tá ninja, né? Ele solta um... e foge, some. Agora reparem esse aqui outro. Esse aqui não é um vídeo, tá? Mas esse aqui é outro invertebrado, uma aranha chamada Phoneura nigriventer. E quando ela se sente ameaçada, ela abre essas duas pernas dianteiras dela, mostrando essas faixinhas aqui, ó.
E geralmente o predador ele acaba aprendendo que, tendo essa sinalização aqui, não é bom mexer com ela não, entendeu? É uma forma dela, uma resposta emocional que a aranha tem. Agora reparem no de cá, o famoso fainting goat, ou uma cabra que desmaia, que ela tem miotonia congênita, então quando dá um estresse, um susto muito grande, uma resposta emocional muito grande, reparem só o que acontece com ela. There are dozens of fainting goat videos on the web. Ou seja, ela tem uma contração forte muscular e ela acaba caindo, entendeu? Ela tem uma resposta emocional diferente dos outros animais aqui que a gente acabou falando. Mas vocês podem observar uma coisa que é interessante, não tem um padrão. As respostas emocionais, elas são diversificadas, como as nossas respostas emocionais são diversificadas. A mesma, entre eles mesmos, esses mesmos animais, eles têm respostas diversificadas a diferentes tipos de emoções. E uma coisa que é interessante quando a gente vai pensar, a gente tem uma ideia, né? Algumas pessoas ainda têm um senso comum de achar que emoções não é uma coisa física, né? Uma coisa sobrenatural, ou uma coisa não orgânica, ou não física, né? Vai entender o que a pessoa acha que é emoção, né? Mas as emoções, a gente sabe que ao longo da evolução, esses processos, sejam eles emoções ou proto-emoções, dependendo do autor, eu compro como emoção, tá? E todos eles acabam discutindo como é a base biológica por trás de todo o processo emocional que a gente tem. Ela é muito comum com seres, inclusive unicelulares. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de comportamentos que estão envolvidos, que a gente pode interpretar, né, como a gente interpreta o comportamento um do outro, né, na hora que eu vejo sua expressão facial. Eu interpreto que se você está triste ou não, né? Se for, por exemplo, Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, para mim, ele está chorando, ele está jogando o jogo inteiro triste, porque ele fica com a sobrancelha caída, né? Então nós interpretamos, né? Nós nos projetamos uns nos outros, né? É difícil de projetar as nossas emoções em organismos que a gente não consegue entender muito bem o comportamento deles, por limitações cognitivas nossas, né? Mas a gente consegue pegar alguns detalhezinhos que dão essa percepção, essa interpretação de que eles também estão em processos emocionais ou, dependendo do autor, proto-emocionais, tá? Mas reparem só nesse aqui, o primeiro, um peranema, não é paranema, é peranema, um organismo unicelular, ele é assustado, tá? Quando ele tem a percepção de um paramécio que pode predá-lo. Reparem só. Reparem que ele vai nadando, né? Ele joga o flagelo dele para frente, ele vai nadando e na hora que encosta um paramécio nele, reparem só que interessante, que ele cria todos esses filamentozinhos aqui, ele se encolhe, ele tem até uma granulação no citossol dele, e ele começa, com o flagelo dele, a explorar o ambiente. Reparem só, ele está fechadinho, quietinho, no jeito que ele fica o menos detectável no ambiente possível, tá? O mais escondido possível. E agora reparem que ele começa a explorar o ambiente, que ele começa lá, ele joga o flagelo para um lado, vai jogar o flagelo para o outro lado, joga o flagelo de novo, igual um saca-rolha, ele vai procurando. Ele vai jogar de novo, mais uma vez. Olha lá, explorando o ambiente. Não detectou nada em volta dele. Agora, ele volta a se movimentar. É interessantíssimo, se a gente for parar para pensar, né? Nesse caso, um organismo unicelular, é interessantíssimo pensar em como é essa etapa, né? Primeiro, a detecção do ambiente, é se fechar, ficar quietinho, explorar, e na hora que ele prevê que não tem nenhum, né? Não detecta nenhum predador, ele volta a nadar de novo. Seria um planejamento? Não sei, né? É difícil também falar. E agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, que é o Brian Cox explicando um potencial de membrana em paramécio. Ou seja, agora ele vai mostrar o paramécio, como é que ele atua para reconhecer o ambiente. Um dos mecanismos. Reparem só. There it is. Não sei se vocês repararam,
Esse paramécio de cá, ele bate e volta, bate e volta, bate e volta, várias vezes nesse grumo aqui de algas. Por que ele não insiste? Por que ele bate e volta? Por que ele não fica insistindo em tentar passar essa coisa que está na frente dele? Reparem só. Paramecia have probably changed little in the last billion years. And although they appear simple, outra coisa que eu quero que vocês reparem agora no vídeo, reparem que ele empurra, dependendo do que ele entra em contato, ele não vai bater e voltar, ele vai empurrar. Olha só como é que ele insiste, ele empurra um coleguinha ali do lado. these tiny creatures display some remarkably complex behavior. You can even see them responding to their environment. Se você parar para pensar, como é que ele toma a decisão, né, que ele deve insistir ou que ele deve parar de insistir? Que ele deve empurrar ou que ele não deve empurrar? São perguntas interessantes na biologia. The cell swims around, powered by a cohort of cilia, tiny hairs embedded in the cell membrane. If it bumps into something, the cilia change direction and it reverses away. They're clearly demonstrating the sense of touch. Então vocês viram aqui, por exemplo, Brian Cox falando, olha, ela percebe, ela tem sensação de toque, né? O paramécio, ele tem sensação de toque. E ele tem as cilia, né? O cílio, então a cilia, movimentando, e dependendo do toque, ela movimenta, ela modifica o seu comportamento motor. Então, vamos lá. In common with virtually all other cells, and certainly all animal cells, the paramecium maintains a potential difference across its cell membrane. And it does that, in common with a thunderstorm, by charge separation. Então reparem só que agora o Brian Cox ele acaba explicando que o paramécio, por exemplo, ele tem a membrana e ele tem uma diferença de potencial, né? Um potencial de membrana do meio externo do meio interno. Então no meio interno ele tem sim, ele tem um aumento, uma grande concentração de potássio. E no meio externo ele tem maior concentração de sódio, tá? Então é mais aqui potássio. E aí observem só o que vai acontecer, o que acontece. Na verdade, vai explicar um pouquinho do potencial de membrana primeiro. Reparem só. By manipulating the number of positive ions inside and outside its membrane, the paramecium creates a potential difference of just 40 millivolts. So when então ele tem ali uma diferença de potencial de menos 40 milivolts. paramecium just sat there, not bumping into anything, floating in this liquid, then it's like a little battery. It's maintaining a potential difference across its cell membrane, and it can use that to sense its surroundings. When it bumps into something, Reparem só agora que ele vai mostrar que quando esse paramécio ele encosta em, aqui no caso, uma parede na frente dele, ele acaba esticando os canais de sódio, sódio entra, despolariza a membrana e aí a cilia muda o movimento. Reparem só. its cell membrane deforms, opening channels that allow positive ions to flood back across the membrane. As the potential difference falls, it sets off an electrical pulse that triggers the cilia to start beating in the opposite direction. That electrical pulse spreads around the whole cell in a wave called an action potential. Bom, então vocês viram aqui que uma das características é o ser unicelular paramécio. Ele chega a encostar no local, tá? Abre canal de sódio, entra sódio, despolariza a membrana e aí um potencial de ação, literalmente, potencial de ação, caminha pela membrana da célula, fazendo com que tenha uma movimentação, uma alteração no comportamento dessa célula. Gente, isso tudo aqui que eu falei para vocês é para vocês pararem para pensar o seguinte: potencial de ação. E potencial de ação está envolvido naquele comportamento de peraneno assustado com o paramécio e num comportamento de empurrar o coleguinha, talvez uma competição, sai daqui que agora é minha vez, e mais nos nossos comportamentos. Então, o potencial de ação ou as emoções, elas emergem de atividades elétricas do organismo como um todo, que seria o caso
um organismo unicelular ou de múltiplas células de organismos multicelulares, inclusive, principalmente aqueles que acabam centralizando essas células estáveis, formando o que a gente chama de cérebro ou gânglios e outros grupos neuronais, ok? Bom, mas isso é o que a gente sabe hoje, essas são as perguntas que a gente tem hoje. Será que os animais têm tipos de emoções diferentes? Será que uma árvore tem um tipo de emoção diferente? Será que os seres unicelulares eles têm emoções? Ou será que esses seres eles não têm emoções, eles têm proto-emoções? Ou coisas que depois, ao longo da evolução, vão se tornar emoções? Ou será que isso é uma visão muito humanocêntrica, em que a gente antropocêntrica nesse caso, né? Que a gente quer colocar tudo dentro dos níveis dos humanos. Na verdade, a gente tem que diminuir os humanos para uma coisa naturocêntrica. Inventei agora. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Bom, mas essas são perguntas agora, da pesquisa atual. Mas como é que a gente começou a estudar emoções em humanos, né? Em animais em geral, né? Em geral? Como é que a gente começou isso? Esse estudo das emoções, colocando principalmente mais no cérebro, porque as pessoas achavam que as emoções não eram muito do cérebro, talvez seria sangue quente, né, de acordo com Platão, seria excesso de sangue, o excesso de bile, excesso de substâncias no corpo levariam às emoções. Essa cerebrização ou neuroficação, né, das emoções, ela acontece ao longo do tempo. Hoje, nós achamos que as emoções emerge da atividade do corpo como um todo, uma sinalização do organismo como um todo. Mas o cérebro tem um papel muito forte na emergência dessas emoções. E fundamental nas emergências das emoções. Mas uma das coisas que começou a vir essa ideia de pensar no cérebro com relação às emoções, vem pelo acidente do Phineas Gage. Então, lá em 1868, tem um famoso acidente do Phineas Gage, e nós sabemos que Phineas Gage, uma barra atravessou o seu cérebro, né, o seu córtex frontal, seu lobo frontal, e perfurando, destruindo uma boa parte do seu tecido cerebral. E depois ele sobrevive, ele fica 12 anos vivo sem essa parte do cérebro dele. E ele tem alterações comportamentais. Ele tem dificuldade um pouquinho, apesar que o livro do Harlow, a gente vê que ele na verdade, no artigo do Harlow, ele fala poucas coisas sobre o assunto, mas ele fala, já tem uma alteração já em percepção das consequências dos atos, em alguma forma de pensar em empatia, ele tem algumas alterações, de leve, mas já tem algumas alterações. E isso deixa as pessoas encucadas. Depois disso, nós temos o famoso livro do Darwin, mas não tão famoso como Origem das Espécies, que é A Expressão das Emoções em Homens e Animais. E é um livro maravilhoso do Darwin, e o que é interessante é que ele começa a ver expressão facial, não só similar em vários humanos diferentes, depois o Paul Ekman acaba colocando mais, né, fazendo um estudo específico sobre isso, e também no comportamento, na expressão dos animais. Então é um livro... É um livro curioso, porque ele é o primeiro livro da história que usa fotografia no seu próprio livro. Demorou anos e mais anos, se não me engano, 32 ou 36 anos, para publicar esse livro, que os trabalhos do Darwin sempre foram lentos, mas sempre foram muito consistentes. E vocês podem observar, então ele faz a comparação entre culturas diferentes da expressão facial de crianças, e ele vê também a similaridade de algumas expressões faciais que nós temos com mamíferos e humanos, ok? Depois disso, né, a gente começa a ter uma influência, cria todo um ambiente para isso tudo, para estudar isso tudo, e nós temos dois trabalhos famosos, que é do William James, tá, que propôs a teoria do corpo, né, das emoções no corpo, junto com o Lange. E foi interessante, porque os dois fizeram essa proposta, muito próximo, 84 e 85, e aí acaba desenvolvendo a teoria das emoções, a teoria da emoção chamada James Lange. E o que é interessante nessa teoria do James Lange é que a sensação emocional seria decorrente das respostas corporais. Então o corpo percebe, ele que inicia as emoções, seria o cérebro. Então o corpo inicia as emoções. Então seria basicamente, você tem medo porque você corre. Então primeiro você sai correndo, depois é que você tem o medo. Dá para entender um pouquinho o que leva o James e o Lange a pensarem nisso. Então a ideia é que você tem um estímulo sensorial aversivo, de medo, aí você percebe esse estímulo, não, você recebe esse estímulo, não percebe, perceive. Você recebe esse estímulo, muda toda a fisiologia do seu corpo para depois
ativar regiões do cérebro e ter a experiência emocional. Então, a teoria do James Lange é: primeiro você muda a fisiologia do corpo, depois o cérebro integra essa informação e fala: caramba, você está com medo. Baseado na expressão do seu rosto, baseado na frequência do batimento cardíaco, baseado na frequência respiratória, baseado nisso tudo, na sua contração muscular. Isso é que faz a emergência do seu sentimento, da sua emoção do medo. E como é que isso aconteceu? Como é que o James Lange chegaram a isso? Primeiro, por causa do conhecimento do córtex motor e sensorial na época, que eles começaram a mapear e começaram a entender que existia um mapa, localizacionismo das regiões somatosensoriais primárias ou das regiões motoras primárias, que a gente sabe que é porta de entrada e porta de saída de algumas vias de percepções. Aí faz sentido, mas é baseado no conhecimento que eles tinham na época, eles pensaram bastante sobre o assunto. Pensaram também na retroalimentação periférica, né? Então, algumas alterações corporais, como é que ela poderia afetar a percepção da emoção, ou a emoção em si. Então, a ideia era estímulo emocional, chega no córtex sensorial, né? Que era o que eles estavam aprendendo na época, junto com o córtex motor. Aí o córtex motor faz com que a gente tenha toda uma resposta corporal, né? E isso faria com que mudasse de novo o córtex sensorial e isso levasse à sensação da emoção, tá? Então, a sua resposta emocional seria basicamente sensorial, motor, mudança corporal, e isso levaria à sensação. Depois, ao longo do tempo, já em 1931, a gente vem mais uma hipótese, mais uma teoria, na verdade, que é a teoria do Cannon-Bard. E a teoria do Cannon-Bard, ele aparece... E com a teoria de emoção do Cannon-Bard foi interessante porque ele foi baseado em transecções no cérebro. Então, enquanto eles faziam experimentos de transecção do cérebro, eles foram percebendo que quando se cortava abaixo do hipotálamo, depois que cortava aqui abaixo do hipotálamo, eliminava a expressão de raiva do gato. Então, a ideia é, tem alguma coisa aqui que leva a expressão de raiva do gato. Mesmo que o corpo, a percepção, né, a recepção do estímulo ainda aconteça, o gato não responde a raiva. Então, deve ter alguma coisa aqui no meio que está envolvido com a emoção. E assim foi construindo a teoria da emoção do Cannon-Bard. E aí, uma das coisas que foi observada é que respostas corporais não são necessárias para a sensação emocional. Então, você poderia receber o estímulo, você tem a expressão emocional fisiológica, a resposta fisiológica, separada da experiência emocional. Porque o gato ele pode até ter resposta, mas ele não tem uma expressão da emoção. Então, a ideia na teoria da emoção do Cannon-Bard é que o tálamo faria essa divisão, essa separação para córtex, que levaria aos sentimentos, e hipotálamo, que levaria às emoções. Então, você tem um estímulo emocional, esse estímulo emocional chega no tálamo ele vai enviar para o hipotálamo ou vai enviar para o córtex cerebral. No hipotálamo, do hipotálamo ele vai enviar para a reação física, tá, do seu corpo, e vai enviar para cima para o córtex cerebral, que vai levar ao sentimento junto com o estímulo emocional que vai direto do tálamo. Então, o sentimento ele seria separado da reação física. Seriam epifenômenos, mas elas não são codependentes, ok? Bom, depois disso, logicamente, mais pesquisas, em 1937, foi feita a teoria da emoção de Papez. E a teoria da emoção de Papez, ele começa a pegar mais informações, mais experimentos, entendendo melhor como era o cérebro, como é que as coisas são mais complicadas, mais complexas do que uma coisa mais linear, como era apresentado depois. Então, a ideia do circuito de Papez é que você tem um estímulo emocional, o tálamo envia para o hipotálamo e envia informações para o córtex sensorial. Do hipotálamo, ele vai mandar para o tálamo anterior, que manda para o córtex singular. Reparem só, entrou um córtex singular na jogada aqui. Ó, tá? Eu vou falar dele no próximo vídeo. O córtex singular vai enviar para o hipocampo manda de volta para o hipotálamo. Aí do hipotálamo manda para a resposta corporal, e do tálamo manda para o córtex sensorial, que manda para o córtex singular, que recebe dos dois lados, e isso dá a percepção do sentimento das emoções. Reparem, então, tem duas coisas interessantes aqui. A entrada do córtex singular e a entrada do hipocampo. É engraçado, porque a gente sempre pensa em hipocampo em memória, mas o hipocampo, a primeira descrição de função do hipocampo foi emoções.
Então, o hipocampo ele começou mais como um papel na emergência das emoções e depois viram também que ele tem papel na memória também. Tá? Ele continua tendo papel nas emoções. Então, a gente vem aqui, o circuito do papel, vocês vão vendo que ele é mais circular, ele é tautológico, você tem mais informações de dois caminhos diferentes, mas que são integrados, mas ainda tem uma diferença aqui, uma separação entre o sentimento, né, a percepção da emoção, a emergência da emoção, e uma resposta corporal. Depois a gente tem uns experimentos, mais ou menos na mesma época, do Kluver e Bucci. E é interessante porque eles começam a pegar algumas informações sobre uma lobotomia do córtex temporal, do lobo temporal. E olha só que interessante. E olha que bacana. O Kluver e Bucci, eles, baseado num trabalho lá de 1888, que eles viram do Brown e Schaefer, mostrando remoção do lobo temporal do macaco e perda de medo sem alterações sensoriais, isso aqui intrigou um pouquinho eles. E o Kluver e Bucci fez um novo experimento em 1939, removendo o lobo temporal de macaco rhesus também, e eles viram que tinha uma agnosia visual, tendências orais, mudanças emocionais e hipersexualidade. E aquilo começou a ficar interessante para eles. E eles foram fazendo várias pequenas lesões para descobrir aonde aqui no lobo temporal estaria envolvido com algumas dessas alterações, principalmente mudanças emocionais. E eles descobriram que essa regiãozinha aqui, que parece um amendoinzinho, sei lá, uma amêndoa, chamada de amígdala, não é essa amígdala de cá, tá? Não é essa amígdala de cá, mas a amígdala lá no meio do cérebro, que estaria envolvido com a emergência dessas mudanças emocionais, tá? Tanto é que se uma pessoa tem uma lesão nessa região, e eu vou mostrar isso na próxima aula, no próximo vídeo, ela tem uma síndrome chamada síndrome de Kluver-Bucci, que ela não tem medo, ela não sente, não emerge o sentimento de medo nessa pessoa. Bom, depois disso, a gente vem de novo, Hess e Brugger, eles começam a estudar melhor o hipotálamo, né? Interessantíssimo. Há uma turma que começa a estudar mais eletrofisiologia. E uma das coisas interessantes que eles fizeram foi colocar eletrodos direto no hipotálamo de gatos. Tá? Colocava eletrodo direto no hipotálamo do gato e depois faziam vários experimentos. E eles repararam o seguinte, reparem só, que quando eles faziam estímulo no gato, peraí, aqui, ó, vocês vão ver. Quando ele fazia o estímulo no gato, no hipotálamo lateral, deixa eu ver se esse aqui é o lateral. Não, esse aqui é hipotálamo medial. Quando ele faz estímulo no hipotálamo medial, reparem só, ele vai ligar a chave. Repare, ligou a chave, estimulou a região do hipotálamo e olha a reação desse gato. Uma agressividade defensiva. Ele não está indo atacar esse gato, ele só quer que ele saia daqui. Tá? Aqui tem um vidro, lógico, ele está protegendo. Desligou, ele fica tranquilo novamente. Agora, se ele faz o estímulo no hipotálamo lateral, reparem só. Agora, hipotálamo lateral, ele está comendo, ou seja, ele está saciado, ele não está com fome, mas na hora que liga, ele vem numa carcaça de um rato e ele tenta atacar esse rato. Tá? Desligou, para de atacar. Então não é que ele está com fome, eu não tive essa vontade de comer do gato. Eu simplesmente, ativando o hipotálamo lateral, eu estimulo a agressividade ativa desse gato. Então, o que é interessante com esses trabalhos foi que eles observaram que existia um ataque defensivo quando estimula o hipotálamo medial e um ataque ofensivo quando estimula o hipotálamo lateral. Então, foram os primeiros trabalhos em que agora você faz o estímulo do hipotálamo, demonstrando toda aquela teoria que era feita, era discutida, né, pelos colegas anteriores. Então, agora já vem fazendo um estímulo elétrico, já vai fazendo direto especificamente na região de cada um, para entender melhor como é a função, né, dos circuitos. Lembrando, não é que o hipotálamo é o centro do ataque. Não, é uma região, uma parte do circuito que tem um papel, uma força muito grande dentro do circuito. Tá? A gente tem que lembrar sempre disso. Pensem em circuitos. É igual como se fosse sabe a luz de Natal? Se você tira uma luzinha, todo o circuito some, na verdade? Então, se eu ficar tirando cada hora uma luzinha, imagina só, se eu tenho um cabo com luz de Natal, se eu tiro uma luzinha, né, um seriado, eu tiro uma luzinha, a pessoa fala, nossa, achei o centro da luz desse cabo. Não, é mentira. Se você tirar do outra luzinha, também vai acontecer a mesma coisa, vai apagar tudo. Então, é mais ou menos o mesmo princípio. Se você apagar uma região,
né? Se você destruir uma parte do circuito, você diminui essa emergência desse comportamento. Então, é uma região que tem um papel muito forte, papel não, tem uma função, tem uma influência, a gente chama de fator atrator na física, muito forte na emergência do comportamento do ataque, tá? Tanto ofensivo quanto defensivo. Depois disso, a gente acaba vendo uma nova proposta, apareceu mais uma nova proposta, que é o cérebro trino do MacLean. Tá? E a teoria do cérebro trino de MacLean é interessante porque ele começa a colocar as emoções, é meio localizacionista ainda, mas colocar as emoções em alguma parte específica do cérebro, e há uma ideia de que você teria escalas evolutivas dentro do próprio cérebro. Eu sei, é uma teoria meio sacada, né, que coloca meio teleológico, tem um direcionamento da evolução até chegar no ser humano seria o máximo e tal. A gente sabe que tem um monte de falha por trás disso, mas é interessante dentro da história do estudo das emoções. Então a ideia do cérebro trino do MacLean seria que a gente tem um cérebro reptiliano, você já deve ter escutado isso, obviamente, né, que seriam essas partes mais primitivas do cérebro, que seria o reptiliano, tá? Então cerebelo, tem o troncocefalo, mesencéfalo, tá? O diencéfalo aqui. Nós teríamos o sistema límbico, que seria o complexo paleomamaliano, que seria uma parte mais antiga dos mamíferos, e a parte mais evoluída, olha só que bonito, né? A parte mais evoluída neomamaliana do cérebro, sabe? Que seria um complexo onde aparece, né, que o cérebro humano ele envolve toda aquela primitividade. Eu não aguento essas coisas, gente, mas é verdade, vocês estão entendendo qual que é a ideia, tá? Não é verdade que seja isso não, mas é verdade que o pessoal pensava dessa forma. Então, imagina só. Então, essa parte do cérebro reptiliano, né, que seria essa parte mais do tronco cefálico, mesencéfalo, diencéfalo, a agressividade e territorialidade, né, a parte mais primitiva do comportamento. Bom, aí depois teria as emoções, né, que também, como as emoções, né, emoções também é uma coisa primitiva. O bonito é racionalismo. E aí depois a parte mais racional, pensamento, complexo, linguagem, seria essa parte mais do complexo neomamaliano. Óbvio, não é assim, mas lembre-se que até 1960 o pessoal achava que aves e répteis teriam somente gânglios da base, tá? Eles não sabiam de todo o páleo, subpáleo, que são coisas, são regiões com altas projeções corticais, projeções neuronais, então era mais complexo. E para ele, os três complexos seriam semi-independentes. Então, por isso que dá quase uma ideia, quase freudiana, né? Que seria uma coisa aqui submetendo, protegendo, segurando para que o primitivo não aparecesse, né? Então, quais são as evidências que contradizem o que MacLean falava? Primeiro, gânglios da base já existem em peixes antes mesmo dos répteis, então não é só isso. Tá? Mamíferos antigos já possuem neocórtex, então não é uma coisa que aparece só nos primatas, alguma coisa assim. Peixes répteis apresentam comportamentos paleomamalianos como comportamento social. Então, e agora a gente está entendendo que tem até um sistema de talvez de linguagem. A gente vai aprendendo cada vez mais, tá? E aves possuem comportamentos neomamalianos, como dialetos e ferramentas. Isso aqui já é mais óbvio, então. Então, tudo isso aqui já começa a tirar essa ideia de que nós somos o topo da evolução, né? E quanto mais a gente aprende a ver que nós não somos o topo da evolução, menos a gente cai na teoria do cérebro trino de MacLean. Mas algumas coisas a gente tem que destacar. MacLean era genial, né? Lembrem-se sempre do contexto histórico que cada um vive. No futuro a gente vai olhar para trás e vai achar que a gente também não era das pessoas mais inteligentes do mundo, tá? Mesmo que alguns se achem inteligentes hoje. Bom, lembrando então que na teoria ele destaca a importância do hipotálamo para a expressão emocional e o córtex cerebral para a experiência emocional. Então olha como é que o córtex cerebral ele começa a entrar nessa jogada. E aí a gente começa a misturar muitas das coisas que antes eram relativamente separadas, como razão e emoção, e agora a gente não separa mais. Não existe essa dicotomia, começa já a ter uma destruição dessas ideias ao longo do cérebro trino de MacLean, tá? Com essa teoria. Ele também cria a nomenclatura do sistema límbico, é a primeira vez que aparece o nome sistema límbico. Então, ele já começa uma nomenclatura para um circuitaria envolvido na emergência das emoções. E substituiu o córtex singular do papês pelo hipocampo, que seria a origem dos sentimentos. Nós sabemos que está tudo isso envolvido, mas ele acaba colocando a amígdala, septo, córtex pré-frontal, tudo nesse meio de cá. Então, toda essa complexidade, todo esse sistema, essa circuitaria, começa a ficar cada vez mais complexo. Depois, o pessoal começa a fazer a ablação, né, da amígdala em macacos e começa a entender melhor
como isso acontece. Uma das coisas que eles perceberam é que a lesão na amígdala leva ao macaco a não ter medo. Isso aqui é uma cobra de plástico, os macacos têm medo de cobra, mas se tem a lesão na amígdala, não tem mais medo de cobra. Depois disso, tem um trabalho muito interessante que é o Schechter e Singer. É um trabalho que muita gente não conseguiu reproduzir, mas levantou algumas questões, umas perguntas para a gente depois sobre emoções e contextos das emoções. E uma das coisas, um dos experimentos, o famoso experimento do Schechter e Singer, foi que eles pegaram uma droga, que era simplesmente um fármaco, era adrenalina. A gente sabe que a adrenalina é liberado, né, quando a gente está ansioso, agitado, né, ativação do sistema nervoso autônomo, simpático. Então, quando a gente tem toda essa ativação, essa coisa pronta para fuga ou luta, nós temos, obviamente, alterações corporais, né, como sudorese, né, um aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória. Só que, quando eles entregavam a adrenalina para a pessoa, eles falavam que era uma nova droga para a visão, chamada suproxina. Tá? E aí eles falavam para aquele indivíduo assim, ó, esse aqui é uma droga que é boa para a visão, ele vai melhorar a sua visão, você vai ter uma visão mais aguçada, tal. E para um grupo dessas pessoas, eles falaram o seguinte, olha, você pode ter um pouquinho de tremor, um aumento da frequência cardíaca, sensação de calor, mas vai dar uma sensação mais de euforia, tá? Vai ser uma coisa assim. Então, a gente está vendo que você tem alguns efeitos colaterais. Para um outro grupo, eles falaram assim, olha, você pode ter alguns efeitos colaterais, mas aí seria mais tontura, coceira, dor na cabeça. Pode ser que você tenha alguma coisa ruim nessa parte. Então, para um grupo, eles deram adrenalina, fingindo ser um remédio novo, falando que poderia dar algumas sensações de euforia. Para outro grupo, eles deram falando que poderia dar efeitos colaterais chatos, tá? E olha só o relato dos pacientes, do grupo, né, das pessoas que passaram no experimento. Naquele que foram falados que a pessoa ia ter umas coisas legais, interessantes, eles viram que muitos deles relataram, né? Perdão, gente. Relataram sensação de empolgação, né? De que estava, nossa, eu fiquei excitado, fiquei agitado, não sei o quê. E também falaram também que eles tinham uma sensação de dor de cabeça, tá? Um pouquinho. Já o outro grupo que recebeu a informação que teria só efeito colateral ruim, pouquíssimos, na verdade, a maioria acaba falando que tem alteração de dor de cabeça, né? Uma sensação ruim, e nenhum fala que tem a sensação de euforia. Entendeu? Então, o que é interessante nesse aspecto que a gente vê aqui é que o contexto ambiental, e olha que legal, o contexto ambiental, o contexto histórico, né, da pessoa, da informação que a pessoa recebe, se você altera coisas, né, percepções, atividades corporais, fisiológicas do seu corpo, você pode interpretar essas alterações fisiológicas de formas diferentes. Tá? O cérebro ele acaba integrando essas informações e passando a emergência de emoções de formas diferentes. Então, o trabalho do Schechter, ele acaba mostrando como os fatores cognitivos influenciam na emergência das emoções. Como é que ele pode ser interpretado, entre aspas, que eu não gosto dessa palavra, por um cérebro, né? Que o cérebro não tem inteligência, mas a emergência dessas emoções de formas diferentes de acordo com o estímulo, com a informação ambiental que existe. Bom, seguindo mais, né, vamos andar mais para frente, vários experimentos mais para frente, a gente acaba chegando no que hoje nós chamamos de teoria cognitiva. Então, a teoria mais moderna para as emoções é o que a gente chama de teoria cognitiva, e ela mistura muita coisa, tá? Ela pega o circuito de papéis, completa com várias coisas, e agora o que é interessante é que essa teoria pega informações do corpo também. Então, se eu tiver alteração corporal, alteração de frequência cardíaca, alteração da pressão arterial, alguma coisa assim, isso pode induzir para a emergência de um sentimento ou de uma emoção. Então mostra para a gente que não é separado. Aquela ideia de que o tálamo mandava uma informação para o cérebro, outra informação para o corpo, agora já não existe mais. Nós estamos vendo que é tudo muito bem integrado. Então, essa informação, quando ela chega, nós temos aqui, ó, córtex cingulado, corpos mamilares, hipotálamo, mandando informação para o córtex pré-frontal, córtex associativo mandando aqui para a formação hipocampal, que pode mandar para a amígdala, que manda para o hipotálamo, que manda para o corpo. Então é mais integrado, o corpo está mais integrado a todas essas
a emergência das emoções. Então, resumindo, teoria do James Lange, você recebe o estímulo chega no tálamo, o tálamo manda para o sistema límbico, não era límbico que ele falava na época, que manda para o corpo tem uma reação, aí você tem medo porque você corre, aí ativa o córtex. Né? Então isso aqui você tem medo porque você correu. Tá? Na teoria do Cannon-Barth, você recebe o estímulo chega no tálamo, o tálamo manda para o córtex, você tem medo, e manda para o tálamo, que vai para a reação corporal. Então o tálamo ele divide para o córtex e para o corpo. Já a teoria cognitiva, nós recebemos estímulo que chega no tálamo, o tálamo manda para o córtex, o tálamo manda para o sistema límbico, o córtex manda para o sistema límbico leva a resposta corporal via formação de volta para o córtex, que o córtex faz toda essa integração. Então fica uma coisa bem mais circular, bem mais integrada. Essa é a teoria moderna, teoria cognitiva das emergências das emoções. O cérebro integra muita informação, não são regiões específicas, eu não tenho uma região para cada coisa, cada uma das emoções. Elas não são dicotômicas e o corpo faz parte das nossas emoções também. Então, gente, obrigado pela atenção. Se cuidem, tanto da saúde mental por causa desse isolamento, quanto do corpo em geral por causa da infecção por SARS-CoV-2. Tá bom? Se cuidem e daqui a pouquinho eu mando outro vídeo. Beijo pra vocês.